Bom, pessoal, continuando o curso aí, né? Informática para a Polícia Federal 2018. Nessa aula de hoje vamos falar sobre Linux. Aí tá aí meu contato. Gostaria de estar recebendo um feedback de vocês aí. Até críticas também, tá, pessoal? Que a gente pode estar melhorando. Elogio também, faz parte. Bom, o conteúdo é extenso. Então essa aula de Linux eu vou dividir em duas, tá? A primeira vai ser uma parte teórica. E a segunda vai ser a parte com exercício, com a banca CESP, tá bom? Nessa figura aí, galera, nós podemos ver aí o Linux, né, com a figura do pinguim. Esse pinguim, pessoal, é o mascote do Linux, tá? E ele tem um nome. O nome dele é Tux. Parece besteira, tá, pessoal? Mas as bancas já cobraram, inclusive a CESP cobrou isso aí. Qual o nome do mascote do Linux, tá? Então é importante a gente estar sabendo. Tux, tá bom? Nessa outra a gente tem a figura aí do búfalo, né? Do búfalo africano, mais o do Linux. A gente viu na aula passada de software livre que esse búfalo africano ele tem um nome, né? É o GNU. E ele é o símbolo do projeto GNU, né? Do software livre. E aqui do lado o pinguim, o Tux, né? Do Linux. Bom, por que eles estão juntos, pessoal? Porque o Linux faz parte do projeto GNU. O Linux é um software livre, então ele está dentro do projeto GNU. Não só está dentro, como muitos pessoal da comunidade do software livre do GNU considera o Linux o sistema operacional do GNU. Tá? Então às vezes é comum, às vezes até a gente vê na internet alguma coisa sobre Linux, está lá GNU/Linux. Isso para vocês terem uma ideia de como está associada essas duas marcas, tá? O Linux e o GNU. Bom, nessa foto a gente tem o criador, né, do Linux, o Linus Torvalds, tá bom? É um finlandês, ele desenvolveu o Linux em 1991. Ele é um estudante de ciência da computação na Universidade de Helsinki. Pessoal, o Linux ele não veio do nada, tá? Ele tem como base o sistema operacional Unix. É um sistema corporativo, tá? A gente não vai encontrar isso em residência, nem em pequenas empresas, só em grandes corporações, em mainframe, tá bom? E ele é um sistema operacional proprietário. Aí você está perguntando, então ele copiou, professor, um sistema operacional proprietário, ele clonou um sistema proprietário, isso não é ilegal não? Não é ilegal, pessoal, porque a Unix disponibilizava um sistema operacional para estudo chamado Minix, de código aberto, tá? Esse sistema foi disponibilizado pela Unix para estudo, né, dos centros de pesquisa, para os estudantes universitários. Era até uma maneira de a Unix estar desenvolvendo, tá tendo apoio externo de outras comunidades, que não seja da empresa para o desenvolvimento do sistema. O que Linus Torvalds fez? Pegou essa versão de código aberto e desenvolveu, aprimorou e transformou em Linux, também de código aberto, tá? O nosso famoso Linux que a gente conhece hoje em dia, tá bom? Repara que o nome Linux é uma junção, né, do nome do Linus Torvalds mais aqui o X do Minix, né? Característica do Linux, pessoal. Aí na primeira a gente tem o kernel. Kernel, pessoal, ouviu essa palavra? Já está associado que kernel é núcleo, tá? Núcleo do sistema operacional. Por que eu coloquei essa palavra aqui em destaque, pessoal? Assim, todo sistema operacional ele possui um núcleo, inclusive o Windows, tá? Da Microsoft. Mas no Linux, esse núcleo tem um nome, que é o kernel. Ele especificou esse nome. Então esse nome é comum aparecer em prova, falando o kernel, não sei o que do Linux. O pessoal falou em kernel, já tem que estar na mente que é núcleo do sistema operacional Linux, tá bom? Linux, tá legal? Ele também é multiusuário, como o próprio nome diz, multiusuário. Ele consegue trabalhar com mais de um usuário ao mesmo tempo, tá bom?
também ele é multitarefa, ele consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ele também é multiprocessador. Como o próprio nome diz, ele pode trabalhar com mais de um processador. Não só processador, tá pessoal? Ele também consegue trabalhar com processadores com mais de um núcleo, né? A gente pode chamar isso aí de multicore. Um bom exemplo é a família Intel. Core i5, Core i3, Core i7 são processadores com mais de um núcleo, tá? E a principal característica, pessoal, ele é software livre, tá? Ele possui código aberto para estudo. Essa é a principal característica dele. Bom, aqui nós temos uma constituição de uma distribuição Linux, tá? Ela é composta pelo seu kernel, pelo shell, que é um interpretador de comando. A gente vai ver mais à frente que o interpretador de comando ele se divide em dois, né? Ele pode ser modo texto e modo gráfico. A gente vai ver isso aí logo, tá? E numa camada mais externa a gente tem tools e apps, né? Tools, as ferramentas, e o apps, o aplicativo. Aí está um desenho mais, vamos dizer assim, mais claro, né? Das distribuições Linux. Pessoal, também o termo distro é comum, tá? Em vez de eu falar distribuição Linux, eu posso falar distro Linux, tá? E mais uma vez ele diz aí como é que é composto uma distribuição Linux: kernel, utilitário e aplicativo. Galera, não precisa ser programador para desenvolver uma distribuição Linux, tá? Eu só preciso, vamos dizer assim, montar, tá? Eu vou lá, eu pego o núcleo, que é o kernel do Linux, adiciono alguns aplicativos e alguns utilitários e consigo formar uma distribuição Linux, tá? Montar uma distribuição Linux. Não é difícil não, e não precisa de conhecimentos avançados, tá bom? Aqui nós temos as principais distribuições Linux do mercado, tá? Vou chamar a atenção para o Debian, que é uma versão de ambiente corporativo muito utilizada em servidores. Chama atenção também para o Ubuntu, que é a distribuição mais usada hoje em dia, tá? Principalmente em ambiente home de casa, né? Chama atenção para a distribuição Red Hat, por quê? Porque é uma distribuição de ambiente corporativo. Uma curiosidade, ela é paga. Pode isso, professor? Pode. A gente viu lá em software livre que o software livre a gente pode cobrar por ele. Ele é livre até para a gente cobrar. Tá bom, pessoal? Então tá, pessoal, mas se ele é software livre, então ele tem que disponibilizar o código. A Red Hat faz isso? Faz isso. Ah, então eu vou lá, pego o código, eu tenho um sistema operacional da Red Hat. Em princípio sim, pessoal, só que só o código não vai funcionar. Você tem que compilar o código, né? Aí, compilando o código, você vai ter lá o sistema operacional. Mas já existe uma comunidade do mundo Linux que faz isso aí, que é a Fedora, tá? A Fedora nada mais é que o Red Hat, só que é gratuito. Ele vai lá, pega o código do Red Hat, compila e transforma no sistema operacional Fedora. Se vocês quiserem conhecer um pouco do Red Hat, é só pegar a versão gratuita do Fedora, certo? E chama atenção também, pessoal, para essa distribuição aqui, o OpenSUSE. Por quê? Porque a OpenSUSE ela é mantida, pessoal, pela Microsoft. É, isso mesmo, a Microsoft que é a responsável pela distribuição OpenSUSE, tá? Aí, professor, mas isso aí é um paradoxo, né? A Microsoft está investindo em software livre, que é o seu principal concorrente. Aí, em princípio parece, tá, pessoal? Mas não é não. O que acontece? O software livre, por ele ser aberto, ele tem a participação de várias comunidades ao redor do mundo. E isso proporciona um grande desenvolvimento, entendeu? E a Microsoft ela está objetivando pegar essas novas tecnologias, tá? Que possam estar agregando valor até para desenvolver sistemas proprietários, tá bom? Ela não é boazinha não, pessoal, mas faz parte do jogo, né? A empresa ela precisa de lucro para sobreviver, entendeu? E uma curiosidade,
Em 2018, a instituição que mais investiu em software livre foi a Microsoft, tá bom? Bom, eu tinha comentado lá naquela figura do kernel, shell, dos utilitários, e no shell eu falei que existem as interfaces, né? E eu falei que existe duas, a interface de texto e a interface gráfica. Bom, no Linux, a mais utilizada e a mais importante é a interface de texto, tá? Ela é a principal. Ela também é conhecida como CLE, interpretador de linha de comando. E no ambiente gráfico, ela também é conhecida como GUI, né? Interface gráfica de usuário. Aqui a gente tem um exemplo aí do ambiente texto, né? Linha de comando, que é muito utilizado pelo Linux, tá? Nas principais, na maioria das versões. Se você quer alterar o sistema, instalar algum aplicativo, desinstalar, você consegue geralmente por linha de comando, tá? Aqui eu listo os principais comandos do Linux, né? Isso, como eu falei, a linha de comando é a principal ferramenta para você gerenciar e administrar um sistema operacional Linux. O primeiro aí ele fala do LS. O LS é para exibir conteúdo de uma pasta ou diretório. Pessoal, uma outra curiosidade, tá? As pastas no Linux são chamadas de diretórios, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? Só muda a denominação. No Linux é diretório. Então o ls ele vai listar para mim o conteúdo de um diretório. Depois eu tenho o mem. O mem, pessoal, ele é um manual, tá? Por exemplo, se eu tenho dúvida o que o comando ls faz, eu digito lá mem ls e ele vai me listar todas as opções, vai dizer o que aquele comando faz e as opções que eu tenho, que eu posso estar dando uma ordem mais elaborada daquele comando. O próximo comando é o cp, que é o copiar. Serve para copiar arquivo ou pastas do diretório, né? mv, que serve para mover. E também, pessoal, o mv ele serve para renomear. O wc ele vai listar para mim a quantidade de palavras, tá? De um arquivo, quantidade de linhas também. Isso vai depender da opção que eu colocar ali, tá bom, pessoal? rm é um comando que é para deletar, apagar, tá, pessoal? Ele serve para apagar diretório e serve para apagar arquivo também. mkdir, isso aqui é um comando para criar diretório, tá? Ou criar pasta, tá bom, pessoal? O find e o grep são programas de pesquisa, tá? Tem diferença entre eles? Tem sim, tá, pessoal? Ambos são de pesquisa, só que o find ele procura dentro da máquina, tá? Eu quero encontrar um arquivo dentro de um computador, eu vou usar o find. Enquanto o grep ele faz a pesquisa dentro do arquivo, né? Por exemplo, eu quero procurar o artigo 5 na Constituição Federal. Eu vou dar grep, entre aspas, artigo 5 e o nome do arquivo, Constituição Federal. Ele vai procurar dentro do arquivo Constituição Federal. Entendeu, pessoal? PWD. PWD, pessoal, é para dizer a posição em que o usuário se encontra, né, no caminho de diretórios, tá? Ela costuma cair muito em concurso porque eles tentam fazer uma pegadinha, um comando chamado passwd. Esse comando é para mudar a senha, tá bom, pessoal? Então as bancas costumam brincar com esses dois comandos, principalmente com o PWD. Ele tenta induzir o candidato que esse comando serve para alterar a senha, e que na verdade não é. Ele só dá o posicionamento do usuário dentro dos diretórios, tá? Para mudar a senha, eu tenho passwd. Depois eu tenho um cat. Cat, pessoal, não é nenhum comando, tá? Ele é um editor de texto. Só que ele é um editor de texto simples que é usado desculpa, no interpretador de comando, tá? Interpretador de comando. Eu digito cat,
o nome do arquivo. O arquivo vai aparecer ali para mim dentro do interpretador de comando. Tá legal? Seguindo aí na aula. Bom, aqui eu tenho as interfaces gráficas, tá? Aqui são as duas principais. Do seu lado esquerdo eu tenho o KDE. E do lado direito eu tenho a interface gráfica GNOME. Repara que elas são bem amigáveis, né? Para um usuário que está acostumado a usar o Windows, não vai estranhar tanto. Vamos dizer assim, a adaptação, a aprendizagem dele vai ser mais rápida no ambiente gráfico. Como eu estou falando de ambiente gráfico, eu falei que aquelas duas são as mais importantes, mas eu acho importante também a gente saber essas duas aqui. Por quê? Porque o Unity é o ambiente gráfico do Ubuntu. E como eu falei no slide anterior, é um dos sistemas operacionais mais utilizados hoje em dia. E o Mate é o ambiente gráfico do Mint, que eu considero o segundo distribuição Linux mais utilizada. Inclusive, essa aqui é a distribuição que eu recomendo para quem está começando agora no Linux, que ela é bastante amigável, tá? Eu acho ela mais amigável que o Ubuntu. Tá legal? Você consegue fazer muita coisa em ambiente gráfico. Inclusive instalar programas, desinstalar programa. É muito parecido com o ambiente do Windows. Legal? Depois eu tenho o gerenciador de arquivo. O gerenciador de arquivo, como o próprio nome diz, ele vai gerenciar arquivos, pastas ou diretórios, tá, pessoal? O gerenciador de arquivo eu posso apagar arquivo, renomear arquivo, copiar arquivo, mover arquivo, tudo em ambiente gráfico, sem precisar digitar linha de comando, tá? Criar pasta, tá legal? Aqui nós temos os dois principais, tá? Que é o Nautilus, é bom de gravar esses nomes, tá, pessoal? E o Conqueror, tá? Depois, pessoal, tem gerenciador de boot ou gerenciador de inicialização, tá? É muito comum utilizar o gerenciador de boot quando tem mais de um sistema operacional instalado na máquina. Por exemplo, aqui na figura eu tenho o Fedora e eu tenho o Windows, tá? Então a importância dele é para que na hora que inicializar o computador, o usuário possa escolher qual sistema operacional que ele deseja trabalhar. Então, eu tenho dois tipos de gerenciador de boot. Dois tipos não, vamos dizer, os dois mais famosos. E o que aparece em concurso, que é o Grub e o Lilo. Sendo que o Grub é o mais utilizado, porque ele possui uma interface gráfica mais amigável. Enquanto o Lilo ele é um pouco mais tosco, né, como a gente podemos ver aí. Sistemas de arquivo. Bom, nós temos cinco sistemas de arquivos principais, né? Vou comentar só sobre os principais. Aqui, no caso, esse sistema de arquivo é somente sobre Linux. Para que serve o sistema de arquivo? Pessoal, o sistema de arquivo é a maneira como o sistema operacional organiza os arquivos no seu interior. Tá? Vamos dizer assim, é o index dele para procurar arquivo, a localização de pastas de arquivo no seu interior. O primeiro aí, pessoal, a gente tem o swap. Swap, fazendo uma analogia com o do Windows, é como se fosse a memória virtual. Tá? Como se fosse não, é uma memória virtual. Só que no Windows a gente chama ela de swap. O que é a memória virtual, pessoal? Quando o computador está ligado, trabalhando, tudo que a máquina está utilizando, os aplicativos, utilitários, sistema operacional, o que ela faz? Ela carrega tudo na memória RAM. Quando a memória RAM enche e ela precisa de mais memória para carregar, abrir os aplicativos, o que ela faz? Ela começa a utilizar o HD como memória RAM. Esse HD, parte desse HD que está sendo utilizado como memória RAM, a gente chama de memória virtual. Tá? É uma parte que é reservada no HD para ser utilizada como memória principal ou memória RAM. Tá? Então o swap nada mais é que memória virtual. Depois nós temos o EST2, que é um sistema de arquivo de organização do Linux. Depois a gente tem o EST3, que é uma evolução do EST2. Pessoal, aqui chama a atenção do EST2 para o EST3, porque teve uma tecnologia que foi acrescentada chamada Journey.
essa tecnologia, pessoal, ela trouxe mais estabilidade, tá, para o sistema de arquivo do Linux. Vocês lembram antigamente no Windows, vou dar o exemplo do Windows, porque a maioria do pessoal conhece o Windows, da famosa tela azul. A tela azul nada mais era o que? Que sistemas do sistema operacional que ficavam corrompidos, tá? Por exemplo, eu estava com o meu computador ligado, ele desligava abruptamente, geralmente corrompia arquivo, ou reiniciava abruptamente. Geralmente eu corrompia arquivo e corrompia arquivo de sistema, tá? A tecnologia Joule, a gente consegue recuperar esses arquivos, tá? Então até hoje é comum, por exemplo, você está trabalhando no Word, mesmo que o computador desligue, você ligando ele, você consegue inclusive até recuperar parte daquele arquivo que você estava trabalhando. Isso, pessoal, é graças à tecnologia Joule, tá? É claro que lá no Windows é outro nome. Lá o arquivo era o NTFS, sistema de arquivo utilizado, que tem essa tecnologia, tá? Mas isso aqui agora não vem um caso, isso aqui a gente vai estudar no Windows. Depois teve outra evolução, que é o WEST4. Opa, desculpa aí, pessoal. É o WEST4. Nesse caso aqui, pessoal, não teve grande melhoria não, tá? É uma evolução do WEST3, mas nada que agrega valor, tá? Depois a gente tem aí o RISE FS. É só botei ela aqui, pessoal, porque esse RISE FS ele também possui a tecnologia Joule, tá bom? Possui essa tecnologia Joule aqui, certo? Vamos lá, continuando aí. Diretórios. Bom, todo o sistema operacional ele é organizado em diretórios, tá? Ou em pastas. No Windows não é diferente. No Windows a gente tem lá arquivo de programa, pasta Windows, pasta usuário. No Linux também a gente possui essa organização de diretórios, tá? Essa organização varia de distribuição para distribuição, mas tem alguns diretórios que são padrões, tem todas as distribuições. O primeiro que eu chamo a atenção é esse aqui, que é só a barra, tá? Que é o raiz. Opa! Que é o raiz, tá? Porque todos os outros diretórios vão estar dentro dele, tá? Ele é o principal diretório. É o principal diretório. Depois, pessoal, chama atenção para esse diretório root, tá? Esse diretório root, galera, ele vai armazenar dados do usuário root. O usuário root, pessoal, é o super usuário do Linux, tá? Com ele, eu consigo fazer modificação do sistema operacional em sua configuração. Eu consigo instalar e desinstalar programa, tá? Ele é o super usuário. Depois eu tenho outro diretório home, que é para o restante dos outros usuários, tá? Quando eu crio um usuário lá, Marcelo, ele vai criar uma pasta dentro do home chamada Marcelo, onde vai armazenar dados do meu usuário, tá? Como se fosse, por exemplo, tudo que eu, minha área de trabalho vai estar armazenado dentro do meu diretório Marcelo, que vai estar dentro da pasta home. Se eu crio lá um usuário Luciana, automaticamente ele vai criar um subdiretório dentro do diretório home com o nome Luciana. Todos os dados pessoais de Luciana, da área de trabalho, vão ser salvos ali dentro dessa pasta Luciana, tá? Depois eu tenho a pasta bin, que é uma pasta direcionada para o sistema operacional, tá? Um arquivo de sistema. Depois eu tenho uma pasta sbin. A sbin também é uma pasta de sistema, mas ela só é acionada quando eu estou utilizando o usuário root, certo? Depois chama atenção pela pasta var, onde armazena todos os logs, tá, do sistema operacional. Pasta temp, que, como o próprio nome sugere, armazena os arquivos temporários. Depois eu tenho a pasta etc. Pessoal, essa pasta etc ele armazena todos os arquivos de configurações, tá? Eu instalo um programa, esse programa ele tem um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração ele vai ficar dentro da pasta etc, tá bom?
seguindo aí, pessoal. Bom, terminamos a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida aí, o pessoal pode estar colocando nos comentários, tá? Fazendo pergunta, ou então pode estar mandando um e-mail para mim, tá bom? Quem quiser se aprofundar mais, tem o meu livro lá na Amazon, tá? Um e-book. Esse livro é bem mais completo, tem teoria passo a passo ali explicando tudo, é mais aprofundado, né? Tem os exercícios também, não só da SESP, mas tem exercícios de outras bancas também, tá bom? Pessoal, estou terminando essa aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões, entre em contato comigo, tá? É importante eu estar recebendo feedback de vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.